de oração na segunda-feira, de 5h30 às 6h30 da manhã. Levantem, tirem um tempo para estar adorando o Senhor, um momento para adorar o Senhor. É preciso perdermos algo para ganhar algo. A palavra do Senhor diz que é dando que se recebe, e muitas vezes é morrendo que se nasce. Toda vez que morre, o Senhor levanta outro. Eu quero dizer para vocês, Deus tem um propósito gigante com essa congregação. Amém. Mas nós precisamos de nos colocar na presença. É a penúltima música que foi cantada aqui. Eu vou até pedir a Felipe para cantar de novo no final. Eu quero conhecer a Jesus. Eu queria saber se todos querem realmente conhecer a Jesus. Porque nós vivemos um tempo meio caótico, meio problemático. Por exemplo, eu li muito sobre Billy Graham. Eu conheço muita história de Billy Graham, mas eu não conheço ele, não conheci ele, e agora não tem mais como conhecer. Ele já foi para a glória, foi o maior evangelista do tempo contemporâneo, do nosso tempo. Então tem muita gente dentro da igreja que ouve falar de Jesus, que lê a Bíblia, que canta, mas ainda não conhece ao Senhor. Infelizmente, precisamos de conhecer o Senhor. Precisamos de estar diante dEle, ouvindo Ele, tendo um relacionamento com Ele. A palavra desta noite é mais ou menos a esse respeito. Comecei deixando para vocês Mateus 16, 25. Não abre Mateus, nós já lemos Mateus 16, 25, foi que eu abri lá. Você quer perder a sua vida por Jesus? A ganha lá, acha lá. Então é preciso perder para ganhar. Antes de começarmos a palavra, eu queria levantar uma oração aqui para uma criança chamada Rabi, que está internada, de 4 anos, né? Estava na UTI, né? Está na UTI ainda, está na UTI. Qual é o problema dele, irmão? Apenas. Com 4 anos de idade. Pois é. Muitas vezes nós reclamamos andando com as 2 pernas. Eu quero levantar uma oração também aqui para a Rabi. Eu queria chamar a Adriana aqui à frente, que eu quero orar por ela também. Vem cá, Adriana, eu quero orar e te pedir. Vem cá, Fábio, junto com tua esposa. Eu quero também estar levantando um clamor pela vida de Luciana, né? E eu queria que todos ficassem em pé. Nós vamos levantar um clamor agora. E eu queria, não é normal fazer isso no culto de domingo, mas é preciso, quando o Senhor diz que nós precisamos de orar pelos outros. E a palavra do Senhor diz que quando nós oramos uns pelos outros, o Senhor está inclinando para ouvir a nossa oração. Eu queria que vocês levantassem também. Se vocês conhecem alguém enfermo, alguém da família, algum amigo, vai colocando o nome. Chore Manaramasu. Churabasu. Aleluia, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero levantar um clamor pelo jovem, pela uma criança chamada Rabi. Já fez 2 cirurgias e está na UTI. Mas a tua palavra diz que tu és o Deus da cura. Tu és o Rafa. Tu és aquele que cura. Pai, em nome de Jesus, tu és aquele que abre a ferida e fecha a ferida. Eu quero entregar Rabi em tuas mãos. Entra com providência, entra com graça. Faz o melhor, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Clamo a Ti, Senhor, não só a Rabi, mas todos que estão nos hospitais, nas UTIs. Entra com a Tua graça e entra com a Tua misericórdia. Eu quero entregar também a Adriana aqui em Tuas mãos. Eu quero entregar o casal em Tuas mãos. Pai, Tu tem um propósito. Tu tem um propósito com esse casal. Pai, em nome de Jesus. Muitas vezes nós ficamos cegos e surdos e não vemos e nem ouvimos a Ti.
Mas Deus tem um propósito. Pai, eu quero entregar a Adriana agora em tuas mãos. Passa a tua mão de cura sobre a vida dela. Pai, passa a tua mão na visão. Oi, macho, manaraço. Eu repreendo todo mal, eu quebro toda ira, eu abençoo a tua filha, eu abençoo o teu filho, eu abençoo a família, eu abençoo a casa. Mas, Pai, assim como tu fez com o cego de Jericó, fez ele o que tu queres, eu quero enxergar. Ele então veja. Eu quero dizer a vida de Adriana, o Senhor tem um propósito com eles, Deus. E essa enfermidade é para a glória de Deus, diz o Senhor. Vem, Pai, sobre a vida dela. Vem agora, Pai. Senhor, passa a tua mão de cura. Chama na sua. Eu repreendo todo mal. Todo mal. Que haja visão. Vem, Pai, sobre a vida dela. Vem agora. Vai passando a tua mão de cura. Pai, toma a Luciana em tuas mãos. Eu entrego a vida de Luciana em tuas mãos, Senhor. Eu entrego a vida de Antônio Carlos em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, faça o melhor. Porque sabemos que tu faz o melhor. Nós pedimos a ti, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor infinito. A tua palavra diz que se tu sarar, verdadeiramente seremos curados. E nós cremos na tua palavra. Lembra o pai do leproso que chega até aqui, Pai, se tu quiseres, me tornarei limpo. E o Senhor disse, seja limpo. Deus, entra com a tua misericórdia. Abençoa a tua filha. Abençoa a tua filha. Arabaçu e arabás. Chore caramanassura, baçu e arabás. Vem, Pai, queima mamassura. Aramanarabaçu e arabaçu, pomanás. Cai por terra toda dor, toda insatisfação. Oh, Pai, em nome de Jesus. Tu podes todas as coisas. Se tu quiseres, tu podes. E nós cremos na tua palavra. Nós cremos no teu amor. A tua palavra diz que tu levou, Jesus, na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades, e fomos sarados. Abençoa. Passa a tua mão de cura, amados. Tua mão de cura, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, é para Ele. É para Ele, é para Ele, é para Ele. Churi babá, sura babá, churi maná, sura. Churi carabaçu. Vai na paz, meu irmão. Vai em paz. Churabaçu. Churi banarabaçu, yarabaçu. Eu queria que todos abrissem a Bíblia em Filipenses 3. Filipenses 3, no verso 7 ao 11. Filipenses 3, no verso 7 ao 11. Quando todos forem encontrando, vão ficar em pé em reverência à palavra. Aleluia. Tu és soberano, Senhor. Tu és eterno. Tu és o grande eu sou. Tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Tu és o Deus de grande poder. Tu és o Deus de grande glória. Amashu Yarabás. Chou Yankou Manás Sharabás. Filipenses 3, versículo 7 ao 11. Vamos ler a palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o teu nome. Porque, Senhor, muito obrigado, Deus. Porque o Senhor se
faz presente em nosso meio. Aleluia. Versículo 7. Mas todas as coisas para mim eram consideradas como ganho, reputei como perda por Cristo. Na verdade, tenho também a perda por todas as coisas, pela excelência do conhecimento. Fala, conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Seja achado nele, não tendo em mim a própria justiça, diga justiça, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, diga conhecê-lo, o poder da sua ressurreição, a participação do seu sofrimento, conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Aleluia, Pai, nós lemos a Tua palavra foi lida neste lugar. A Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é cortante quando fala de dois mundos, ela separa a alma e a virtude. Pai, traz uma revelação da Tua palavra, não somente a mim, mas traz uma revelação também aos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Podem sentar, igreja. Podem sentar. Eu comecei nesta noite lendo Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Pois que vantagem tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Gente, nós estamos falando aqui de um homem que estudou com o maior rabino de todos os tempos, falando de Paulo. Ele começa dizendo no verso 7 que todas as coisas para mim que era considerado como ganho, eu reputei como perda. Precisamos de perder para ganhar algo. No verso que nós lemos, Jesus diz que quem quiser se salvar vai perder a sua vida por amor a Ele, para encontrar a vida lá na frente, a vida chamada vida eterna. Mas Paulo começa dizendo: eu considero tudo que eu tenho, tudo que eu sou, como nada. E eu quero perguntar a você: o que é que você tem perdido para servir a Deus? O que você perdeu para servir a Deus? Porque de alguma maneira, quando você vem para Cristo, você perde algo. Não tem como dizer não. Quando eu conheci Jesus em 95, há 30 anos atrás, eu perdi muita coisa. Eu perdi até o amor de dentro da minha casa. Meu pai dizia que crente não entrava na casa dele. Eu perdi os amigos da balada, que passavam lá em casa e aí vamos sair. Eu falei: não, para mim já não dá mais. Eu já não quero mais sair. Eu quero estar com Cristo. Eu quero viver Cristo. Eu quero andar com Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Isso eu e você. Mas o apóstolo Paulo tinha muito a perder. Se você começar a pegar esse capítulo 3 em diante, ele começa dizendo: eu sou hebreu de hebreu. Da lei farisaica eu era zeloso da lei. Eu fazia tudo certinho dentro da lei. Inclusive eu matava por causa da lei. Eu perseguia por causa da lei. Ele era totalmente correto. Paulo era um homem de muitas posses, a família dele. Quem estudava com os rabinos, principalmente com Gamaliel, precisava de ter posses. Ele era instruído para todas as coisas, mas ele diz que considera tudo aquilo pelo conhecimento
nada perca, ele perdeu para estar com Jesus. E nós o que estamos fazendo para o reino de Deus? O que é que você tem feito para o reino de Deus? O que é que você tem deixado de lado? O que é que tem te atrapalhado a servir a Jesus? É o trabalho? É a sua esposa? É o seu marido? É o seu filho? O que é que tem te atrapalhado? O que é que você não tem deixado para servir a Jesus? Eu posso falar para vocês, como pastor dessa igreja, mas primeiro como servo de Deus, que vale a pena perder as coisas para ganhar a Cristo. Aleluia. Para viver Jesus, para andar com Jesus, vale a pena perder tudo. Saúde, dinheiro, trabalho, marido, esposa, vale a pena perder tudo para estar com Cristo. O apóstolo Paulo deixa claro que tudo que ele tinha não chegava muito perto do conhecimento que ele teve com Jesus. Por isso que eu queria nos repetir: conhecimento, justiça. Ele diz no verso 8: e na verdade eu tenho por todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e eu as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Todo o conhecimento, tudo que Paulo tinha, ele considerou como esterco, ou seja, nada, porque o conhecimento, o conhecer a Jesus era muito mais importante. Me lembra da história de Levi, o cobrador de impostos, Mateus. Naquela época, os cobradores de impostos não eram bem vistos pelos judeus, mas eles se tornavam muito ricos. Eles compravam um lugar e recebiam o direito de cobrar os impostos. Uma parte ia para Roma, a outra ficava, e eles aumentavam como queriam os impostos. O líder se tornava muito rico, era como se fosse uma franquia nos dias de hoje. Mas no capítulo 5 de Lucas, no versículo 27 e 38, Deus se tornou homem com Jesus aqui na terra. Jesus brilhou como homem e Jesus andava por Cafarnaum, aonde ele mais pregou, aonde Mateus cobrava os impostos. E um dia ele passando por ali, Mateus já tinha ouvido ele muitas vezes, e ele fez: ei, levanta e siga. Diz a palavra em Lucas, versículo 27, Lucas 5, versículo 27 e 38. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coleteria, e disse: segue-me. E Mateus levantou, deixando tudo, e o seguiu. Meu irmão, minha irmã, eu vou perguntar de novo, e eu quero que vocês respondam para vocês mesmos: o que é que tem te atrapalhado a seguir a Jesus? Esse homem era um homem muito rico. Mateus tinha muito dinheiro, mas a palavra diz que ele deixou tudo para seguir a Jesus. Ele deixou simplesmente tudo. E o que é que você e eu temos feito? É uma dor que te impede de vir cultuá-lo. Felipe ministrou na estante aqui. Nós temos um culto sábado, domingo e quarta. Às vezes sábado tem um culto dos jovens, domingo e quarta, segunda pela manhã. O que é que tem te
impedido de cultuar ao Senhor? O que é que você não tem deixado para ganhar e conhecer a Deus? Eu fui para Ilhéus, Itabuna, trabalhar sexta-feira. Paulo foi comigo para voltar sexta, mas infelizmente o trabalho não me permitiu que eu voltasse sexta. Eu voltei sábado, e quando eu venho, eu viajo orando. Estava conversando com Paula dormiu de um baitaba para cá, ela preocupada com estar com sono. Não, dormiu um pouco, não estou com sono, fique em paz. Ela dormiu, e eu comecei a orar por este lugar. Eu comecei a orar por vocês, por esta congregação, por esse ministério. Eu fiz: Senhor, eu não quero uma igreja cheia, não quero. E o Senhor me tomou antes de Ubatã, até chegar em Itaúna, só chorava. Era o Espírito Santo que estava intercedendo por mim, por vocês, com gemidos inexprimíveis, que eu não conseguia mais falar. Eu só chorava e falava em línguas, mas o Senhor me deu essa palavra dizendo: é preciso perder para ganhar, filho. Enquanto você não entender, você não vai romper. Eu sou com vocês, eu sou contigo, diz a palavra. O que vocês temem? Porque são tão temerosos? Porque tem medo? Quando Paulo acordou, eu estava passando por Itaúna e chorando, o Senhor me aquietou. Eu disse: Senhor, o que eu posso falar para a tua igreja amanhã? E ele já tinha me dado essa palavra que eu falei quarta-feira, que eu ia falar sobre Paulo. E ele me confirmou somente a palavra. Ele continue e fale do que você está lendo a semana toda. Fala que é muito mais importante a minha presença do que dinheiro, do que saúde, do que casa, do que casamento, do que filho. É muito mais importante me conhecer. É preciso de andar comigo. Esse conhecimento que Jesus fala é um conhecimento de relacionamento. E muitas vezes você não tem ouvido a Deus. Mas sabe por quê? Porque você não estreitou um relacionamento com Ele. Eu falei aqui no começo, eu já li muito sobre Billy Graham, sei muita história dele, mas eu não conheço. Talvez eu entrasse em um lugar que ele tivesse, se ele estivesse vivo, simplesmente daria um bom dia, porque eu não tinha intimidade, não conhecia. E muitas vezes tem muitos aqui dentro da igreja assim, dizendo que tem Jesus, mas não conhece a Jesus. E o que é conhecer a Jesus? É perder para ganhar a vida dele. Porque Jesus não tinha pecado, mas ele foi com a cruz por você e por mim. O pecado não era dele, era nosso. Igreja, aprenda a perder para ganhar lá na frente. Quando o apóstolo Paulo pede carta aos maiorais da igreja e vai para Damasco, Jerusalém, em busca do povo do caminho, porque ainda não era chamado de cristão, era o povo do caminho, porque Jesus tinha dito que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. E quando o povo apelidou o povo do caminho, eles achavam que nós éramos uma seita que ia acabar. E lá em Atos 5, 6, você vai entender quando eles estão tramando para que Paulo vá com o exército dele, que ele tinha um pequeno exército que andava com ele para prender o povo do caminho, para fechar as igrejas, para fechar os templos, para matar as pessoas. E ele passa quando Estevão está sendo apedrejado, e ele guarda as vestes daquele povo, inclusive a capa de Estevão. E Estevão olha para ele e fala: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aquela
Engraçado que ele tinha um exército, mas só ele ouviu a voz. Só ele ouviu a voz. E quando Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Saulo, tu está dando um burro em ponta de faca. Tu está dando um burro em ponta de faca, Saulo. E na mesma hora ele entende que aquela voz era superior a ele. E fez: quem é Senhor? Aleluia. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz do Senhor? Para dizer assim claramente: quem és tu, Senhor? O Senhor me socorre, o Senhor seja comigo. O conhecimento com Jesus vai além do nosso entendimento. Aleluia. Quando nós começamos a nos relacionar com Ele, a falar com Ele, você se abre em todas as suas áreas. Você não tem mais vergonha, porque Ele vai te curar. Ele vai passar sobre você o sangue derramado na cruz, que nos purifica de todo o pecado. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, é necessário deixar muitas coisas de lado. Tem coisas que tem atrapalhado. Justamente na hora que vinha adorar, Satanás levanta algo para que você não venha, para que eu não venha. Mas é necessário deixar de lado. Primeiro eu vou adorar o Senhor, depois eu volto e faço. Primeiro eu vou adorar o Rei, depois eu faço o que tem que fazer. É necessário. Não estou dizendo para você não trabalhar mais, não estou dizendo para você deixar a tua casa à toa. Não. É preciso que você ande com Jesus, que vai ter tempo para tudo. Você vai administrar esse tempo. Então, para conhecer a Jesus, precisamos deixar tudo que nós temos, tudo que nós achamos que é valioso, e considerar como perda. Considerar, como o apóstolo Paulo diz, para mim é considerado como esterco. E como me perdoe a palavra chula que eu vou falar agora, esterco para mim não é nada mais, nada menos do que merda. Foi o que Paulo considerou todo o conhecimento dele, porque o conhecimento dele era terreno, até conhecer a Jesus. Depois de conhecer a Jesus, tudo se tornou perfeito, tudo se tornou plano para Paulo. E aí ele vai falar dos sofrimentos dele, que imputa a justiça de Deus. Porque muitas vezes nós não entendemos por que sofremos, mas precisamos de entender. Verso 9: seja achado nele, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Gente, nós achamos que nós somos muito certinhos. Tem pessoas que realmente são pessoas que trilham o caminho correto, são pessoas que cumprem pagam guia, são pessoas que dão uma palavra e cumprem a palavra, são pessoas que falam bem assim: não, eu não ando em coisa errada, eu não ando mentindo de falcatrua. Aleluia, amém por isso. Mas depois que Paulo conhece a Jesus, como ele diz que era hebreu de hebreu, zelo da lei farisaica, ele era zeloso da lei, e ele começa a dizer aqui no verso 9: que seja imputado a mim não a minha própria justiça, que eu não a tenho, mas a justiça pela fé em Cristo Jesus. Você precisa de mudar de ideia. Me lembra lá de Lucas, o jovem rico, e aquele jovem chega para Jesus e diz: mestre, tu és bom. Jesus diz: como é que tu me diz que bom? Bom é o Pai que está no céu. Ele faz: Senhor, o que faço eu para a vida eterna? Aí Jesus pergunta se ele conhece os mandamentos. Ele tem guardado a todos. A todos eu tenho guardado desde a minha mocidade.
Jesus vai te faltar algo. Vai, pega, vende tudo que tu tem e divida com os pobres. Aquele jovem das costas de Jesus e sai triste. Queridos, não é pecado você ser rico, não, de maneira alguma. A palavra de Deus diz que aquele que vive no reino, que trabalha no reino, Deus multiplica muitas vezes mais aqui na terra e na vida eterna. E ele diz lá em Isaías que nós comeremos e beberemos o melhor da terra. Não tem problema nenhum você ser rico. O problema é a sua riqueza estar acima de Jesus. Aquele jovem guardava os mandamentos, era um homem justo, tinha justiça, mas a justiça era pela lei. É porque a lei manda que você compre e pague, que você não minta, que você é direito. Ele fazia tudo isso, guardava os mandamentos, mas o Deus dele era o dinheiro. O Deus dele não era Jesus. E eu quero dizer para vocês, vocês jovens, tem muita coisa para acontecer na vida de vocês ainda. Vocês têm muita coisa para passar. E Deus vai tirar coisa de vocês, mas também vai dar muita coisa a vocês. E se tirar coisa de vocês e vocês ser grato a Deus, sem nada, Deus vai te botar você no alto. Seja fiel com o pouco, que no muito eu te colocarei. É assim que diz a palavra. Eu vim entender isso às duras penas, irmãos. Eu precisei passar pelo processo que doeu muito, mas eu sou muito grato a Deus, porque a cada dia Ele tem moldado a minha vida. E aonde eu tenho ido, Ele tem me dado êxito. Mas eu falo com Deus todo dia: Senhor, não deixe eu viver uma justiça na lei, mas eu preciso de viver a justiça pela fé em Deus, em Cristo Jesus. Está tudo bem agora, está tudo bem financeiramente, glória a Deus por isso. Mas deixa eu dizer para vocês, eu não ganho só para mim, eu divido com muita gente. Deus sabe por quem eu tenho prazer nisso, e por isso Ele tem me dado coisas para administrar na terra, a igreja, no meu trabalho, por andar com Ele, por buscar a justiça, não a minha, porque eu não tenho justiça nenhuma. Por mais correto que eu tenho que ser, a minha justiça é podre, é falha, mas a justiça de Jesus, ela é eterna, ela é limpa, ela é pura, ela é imaculada, ela é santa, cheia de misericórdia e amor. E eu vejo nas pessoas que andam corretas se acham melhor do que as outras. Essas pessoas não conheceram Jesus e imputam a justiça dele e não a de Cristo. Então é necessário, meu irmão, que você perca para ganhar. O apóstolo Paulo precisou de meio tempo morrendo aos pés dele para vir para Jesus. Isaías diz no ano que o rei Uzias morreu, eu fui o templo e vi a glória de Deus. E eu quero perguntar a vocês, para imputar essa justiça, você vai esperar quem morrer? Vamos morrer de nós, sabe o quê? A falta de vontade de vir cultuar ao Senhor, a falta de amor ao próximo. Vamos deixar morrer o pecado, o erro, a mentira, a droga, o álcool, o adultério. É isso que precisa morrer em nossas vidas. O apóstolo Paulo disse que sofreu depois que ele conheceu a Jesus, mas ele foi um homem que disse: morrer para mim é lucro, viver é Cristo. Glória a Deus. Será que eu e você podemos falar isso? Temos essa coragem? Temos a coragem quando estiver saindo para a igreja, algo acontecer em casa, uma doença com o filho, dizer: fica para depois. Primeiro eu vou cultuar o Senhor, depois eu volto. Eu sei que Deus está agindo, Deus está cuidando. Eu já fiz muitas vezes isso, de deixar de ir para a casa do Senhor porque aconteceu algo.
Aconteceu algo, eu tenho que ajeitar, eu tenho que consertar, eu tenho que levar ali. Não faço mais. Não faço mais. Primeiro o Senhor, depois as outras coisas. A não ser um caso de vida ou morte, mas uma gripe, algo em casa que deu errado, depois eu venho consertar, depois eu venho agir. Mas primeiro eu vou adorar o meu rei. Eu vou adorar aquele que foi para a cruz sem merecer nada de errado, e foi em meu lugar e em seu lugar, e foi para uma cruz para morrer, mas que ele de morte somos nós. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Foi isso que ele fez por você e por mim. Ele morreu no seu lugar, meu irmão. Ele morreu no seu lugar, minha irmã, para que você tivesse vida eterna. Aleluia. Muitas pessoas falam: mas Deus me ama. Se Deus me ama, eu vou ser salvo. Não. Deus ama a humanidade inteira. Quando Jesus morreu, para João 3,16, que ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a necessidade é de crer, é crer que ele está fazendo, é crer que ele está agindo. Aleluia. E porque as coisas acontecem, nós deixamos de lado. Não, meu querido, minha querida, primeiro Deus. Está faltando comida em casa? Adore a Ele. Está faltando saúde? Adore a Ele. Está faltando dinheiro? Adore ao Senhor. Porque Ele vai trazer tudo isso de volta para você. Ele tira, mas Ele também dá. E Ele está sem medida. Nós não entendemos, não. Quando Ele começa a dar, chegou a hora e vai dizer: meu filho e minha filha estão preparados para ser abençoado. Eu estou te falando isso para a igreja. O Senhor me deu essa palavra no meio da semana. No sábado Ele confirmou, eu orando em viagem. Mas eu estou te falando o que aconteceu comigo. Deus me deu muita coisa para me tomar conta para Ele, e eu joguei tudo fora. Por ter muito, eu achava que eu não precisava mais dele. Mas tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu venho a ser, eu venho a ter, é dado por Ele. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é nada nosso, meu irmão. Tudo que nós temos aqui é só para administrar, nós somos mordomos. Vai ficar tudo aqui. Você não vai levar nada. O que você vai levar é algo mais valioso do que tudo que você teve na terra. É a vida eterna em Cristo Jesus. Olha para seu irmão e diga assim: você vai andar em rua de ouro. Você já imaginou o que é isso? Vai pisar em ouro. Os muros são de pedras preciosas. Meu irmão, vale a pena andar com Cristo, vale a pena conhecer a Cristo, vale a pena a justiça de Cristo em sua vida e em sua casa. Você precisa de passar por isso, conhecer Jesus e ser justificado por Jesus. E para finalizar, verso 10 e 11: para conhecê-lo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, sendo conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Eu quero falar da ressurreição e da participação dos sofrimentos com Jesus. Nós sabemos que desse homem que eu estou falando, do apóstolo Paulo, ele era um cara que perseguia a igreja piamente. Ele gostava de maltratar os cristãos. Ele gostava de derrotar os cristãos. Que na época ainda, como eu falei, não era chamado de cristão, era chamado povo do caminho, era considerado seita.
Mas Paulo foi o homem que, quando passou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber, Deus levantou um homem chamado Ananias e mandou que fosse na rua direita de Damasco e orasse por Saulo, que daquele dia em diante não seria mais Saulo, seria Paulo. Que engraçado que os dois nomes têm o mesmo significado. Saulo é pequeno e Paulo é pequeno. É o que significa. Talvez seja por isso que minha mulher é pequenininha. Sabe por que ela é pequenininha? Deixa eu falar para vocês. Quando o Senhor chama Ananias, mas Ananias vai lá. Tem um barão por nome Saulo, que vão mudar o nome, vai ser Paulo. Ele tem 3 dias que não vê e não come. Ananias, a primeira coisa que faz é reputar a Jesus. Mas Senhor, esse homem nos persegue. Esse homem faz muito mal ao teu povo. Esse homem prende os cristãos. Ananias, este homem é para mim um vaso escolhido, e há de sofrer pelo meu nome. Aí Paulo fala aqui aos filipenses, à igreja de Filipos, que chegando ao sentimento de sofrimento, ele chegou mais perto de conhecer a Cristo, de estar com Cristo, sabendo que ele vai fazer parte da ressurreição dos mortos para a vida eterna. Este homem foi o homem que mais foi perseguido depois que se tornou cristão, além de perder tudo, além de dizer que até o conhecimento que ele tinha perto de Jesus era esterco, ele foi perseguido. Paulo foi preso, foi açoitado, não foi aceito pelos apóstolos. 14 anos para voltar em Jerusalém para ser aceito pelos apóstolos. Vocês viram lá de Gálatas 2, versículo 1, ele, depois de 14 anos volto eu a Jerusalém. 14 anos para ser aceito. Foi cuspido, açoitado, apanhou, mordido de cobra, preso muitas vezes. Quando pegava Paulo para bater, era 40 açoites, e ele tinha que parar. Mas uns carrascos dava 39 e passava para outro, mais 39 e passava para outro, chegava com 40. Por amor a Cristo, para conhecer a Cristo, para ser justificado com Cristo, para chegar à ressurreição com Cristo. Este homem trilhou o caminho, escreveu a metade do Novo Testamento, preso, num lugar úmido. Na Galácia ele foi jogado para fora como morto, de tanto ser espancado. E os seguidores dele, alguns minutos depois, Paulo levanta, não mora ele não, eu vou voltar para dentro. Nos muros, pedindo para ouvir de Cristo ainda. Vai parar outra vez. O que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito? Nós achamos extraordinariamente que nós somos grandes. Somos não, irmãos. Fazemos nada pelo reino. Nós vivemos um reino com água no tornozelo, muito raso. Querendo juntar coisas, ganhar coisas. Não tenho nada contra isso aí não, meu irmão, porque eu também quero ter uma vida boa. Dar uma vida boa para minhas filhas. Quem não quer? Não vejo mal nisso, mas isso aí não pode atrapalhar a sua caminhada com Jesus. Não pode atrapalhar a caminhada para o reino. Se você firmar um compromisso com o reino, cumpra um compromisso feito com o Senhor, para que você possa conhecê-lo, ser justificado e chegar à ressurreição dos mortos. A melhor coisa do mundo foi conhecer a Cristo. Como eu falei, por ter ganhado muito, eu deixei Jesus de lado por 8 anos e meio. Eu achava que eu não precisava mais dele. Ei, em vão. Depois de 8 anos e meio, veio as cobranças. Eu já não ganhava mais do que ganhava, nem 10% do que eu ganhava. Jesus, eu vou te mostrar quem eu sou, parceiro.
Vou te mostrar quem eu sou. Eu desci para o fundo do poço. Eu me tornei alcoólatra. Minha esposa sustentando a casa. Minha esposa e minhas filhas com certeza com vergonha pelo álcool que eu vivia. Que é o que eu estava fazendo. Achando que eu podia todas as coisas, o Senhor me tirou tudo. Tudo. Eu perdi tudo para voltar para Jesus. Eu perdi tudo para ganhar Jesus de novo. Doeu. Eu quero dizer para vocês, cuidado para não cair. Não seja altivo. Não se ache autossuficiente. Porque você pode cair. Eu posso cair. Mas se nós nos justificarmos em Cristo, conhecermos a Cristo, nós não vamos cair, porque Ele vai estar conosco. Aleluia. Quando você achar que está só, Ele está te carregando no colo. Aleluia. Ele trabalha para aquele que nele espera. Vale a pena viver o reino de Deus. O mundo mente. Jesus é a verdade. Esse apóstolo Paulo estava preso, algemado, amarrado de corrente, ele e Silas. Mas ele não estava reclamando, ele estava adorando. Ele adorava o Senhor. Ele orava e adorava. E no meio de um terremoto, do caos, olha como Jesus escolhe as coisas improváveis. Um terremoto ninguém quer ficar perto. Mas é no terremoto que o Senhor dá liberdade a Paulo para falar dele. E o carcereiro, coitado, tenta se matar porque ele tinha que guardar aqueles homens. Paulo fez: ele não te faça mal, que aqui ninguém saiu porque eu não deixei. Abre as portas do presídio para ver quantos ficam aí. Abre as portas do presídio para ver quantos ficam. Não fica nenhum nos dias de hoje. Paulo não deixou que ninguém saísse. Paulo tinha sido preso injustamente. Preso injustamente. Mas ele adorava ao Senhor. E foi no meio de um terremoto, num caos, que o Senhor veio até ele. Aleluia. Eu não sei qual é o terremoto que você está passando, qual é o caos que você está passando, quem sabe é você. Mas eu posso te dizer, o Senhor, no meio desse terremoto, no meio desse caos, adore a Cristo, adore ao Senhor, porque Ele vai vir até você com livramento, com saúde, com paz. Adore a Deus. Seja maior da sua luta, adore ao Senhor. E aquele carcereiro fica impactado, leva aqueles homens para a casa dele, tira lá da prisão, faz um banquete, e a casa do carcereiro é toda salva e batizada por Paulo. Aí ele vai dizer: os meus sofrimentos foi para ganhar a Cristo. Talvez você está passando por um problema, para falar desse problema amanhã para as pessoas, e as pessoas vão entender que Cristo é maior que o problema. Essa é a maior pregação, meu irmão. Ah, eu não sei falar, sabe? Afinal de contas, vocês aqui não têm nem mudo. Todos aqui sabem falar. É só falar o que Deus fez na sua vida, o que Ele está fazendo na sua vida. Não deixe Jesus de lado, porque Ele não deixa você. E Paulo volta para aquela prisão. Paulo não é solto, não. O carcereiro leva eles de volta, depois leva na casa dele, fazer um banquete, Paulo salvar, orar por eles, batizar, e eles serem salvos, eles voltam para a prisão. Aí o carcereiro fala lá com os homens para soltar, ele mandou uma carta para soltar Paulo. Paulo: não, eu fui preso justamente, eles têm que vir aqui se desculpar comigo. Homem de coragem. Você precisa fazer isso.
Eu e você precisamos fazer isso. Não negue o nome de Jesus. Conheça Cristo. Conheça a Cristo. Permaneça em conhecer a Cristo. Conhecer o Senhor e permanecer conhecendo. Que não é simplesmente se levantar a mão aqui na frente e dizer: Jesus me aceitou, porque eu não acredito que é você que aceita a Jesus, Ele que nos aceita. Acabou, não. Isso é um começo, meu irmão. Agora você tem um caminho para trilhar. Você tem um caminho para trilhar. Você tem que conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, para que você vá bem, para que você não caia mais, porque as forças, a justiça não está em você, está em Jesus, está no sacrifício da cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Felipe, canta aquela música que você cantou, Meu Jardim. Não vai. Dentro dessa ministração, amém. Eu quero fazer uma pergunta: se nosso meio tem alguém que não conhece a Jesus, ou que está afastado de Jesus, precisa de voltar para Jesus e quer conhecer a Jesus, levanta a mão que eu quero orar por você. Jesus está dizendo: filho, eu te escolhi. Não foi vós que escolheu a mim, fui eu que escolhi a vós. É um privilégio. Todos os que estão aqui são escolhidos do Senhor. Você está achando só quem está em cima do altar? Não, meu irmão, não. Para Deus não tem aqui maior nem menor, somos todos iguais, dependentes dele. O que nós precisamos é depender do Senhor, é pegar tudo que nós temos e fazer não vale nada perto do conhecimento de Cristo Jesus. Você precisa conhecer o Senhor e andar com o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Churema na sua. Aleluia. Aleluia. Me faz ser alguém melhor. O teu amor, ele me isolou. Hoje o sol cair e o teu amor está ganhando fome. Cada dia eu te amo mais. Só o teu amor me ressoou. Me faz querer tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua fama, o dinheiro, os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua fama, o dinheiro. E a minha vida eu considero perda de obedecer essa noite. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei para ti, diga assim: tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua
presença vale mais. Abre tua boca e diga: tua presença vale mais do que a fama, os prazeres. Diga assim: e a minha vida considero pena. Aleluia. E a minha vida considero pena. Só. E a minha vida considero pena. Aleluia. Quando eu olhei para ti, você pode pedir em minha vida. E a minha vida eu considero pena. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem mais nada. Diga pra ele: tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua fama, o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Porque fama e o dinheiro e os prazeres. Aplauda o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai, muito obrigado por mais um culto. Muito obrigado por cada família representada aqui nesta noite. Muito obrigado por cada vida, Senhor. Derrama do teu amor, da tua graça sobre cada um. Dá uma semana de bênção, uma semana de paz. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o amor de Deus Pai, Assim seja. que a graça de